Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, se cuidando, não é? Mantendo distanciamento, utilização do álcool em gel, tranquilo? Pois bem, a aula de hoje é uma aula que faz parte da base curricular do oitavo ano. Muito bem, oitavo ano. Aqui, ó, nosso livrinho, a capa com Napoleão Bonaparte. Tudo bem? Pois bem, nós, com relação ao oitavo ano de História, estamos estudando, não é verdade, as revoltas do século XVIII, muito bem, na América Espanhola. Essas revoltas que não vão marcar uma ruptura com a metrópole, com a Espanha. Não, não. São revoltas pontuais que marcam ali espaço, mas não vão marcar a ruptura definitiva entre a colônia e a metrópole. Colônia, os países da América do Sul, e a metrópole, isso, muito bem, a Espanha, não é isso? Muito bem. Então, a metrópole espanhola, claro que não vai ver com bons olhos esses movimentos de revolta, essas rupturas. E essas rupturas não vão acontecer de forma efetiva, vão ser situações de marcar espaço. O rompimento efetivo vai ser quando ocorrer a independência, a emancipação propriamente dita. Por isso, nós vamos ter uma marcação de espaço, no caso específico, em relação a 3 locais que vão marcar espaço. Vou fazer um levante, uma revolta, que vai ser no Paraguai, no Peru e na Nova Granada, que depois será chamada de Colômbia. Tá bom? E é essa situação que nós iremos estudar hoje, esses aspectos de como aconteceu essas revoltas. Depois chegaremos também a estudar a independência do Haiti, como se deu essa independência e as suas especificidades. Vale ressaltar que você deve ficar atento, entendendo como aconteceu essa independência, essa emancipação da América Espanhola. Ficando atento, vendo as nuances e também, como eu já tinha dito, já afirmei nas aulas anteriores, você também fazer uma comparação com a independência do Brasil. Faça isso, isso já vai ajudando você a compreender como se deu esse processo histórico da independência ou emancipação da América Espanhola. Tá bom assim? Vamos lá. Convido vocês para abrirem seus livros na página 198. Na página 198, no segundo parágrafo, nós vamos vivenciar essas revoltas que eu acabei de mencionar no Paraguai, no Peru e na Nova Granada. Vale também ressaltar que esse movimento revolucionário, ele se baseou naquele conteúdo que eu tanto destaquei no início do nosso ano letivo, no que se refere à história. Isso, muito bem, isso. Já sabe o que eu vou falar? Isso, vou falar do iluminismo. Esse iluminismo será também colaborador. Seus ideais vão penetrar na América, vão fazer com que surja esse movimento, esse levante contestador contra a opressão da coroa espanhola. Tá bom assim?
Vamos lá. O segundo parágrafo, na página 198, diz assim. Diz isso aqui, ó. 3 movimentos com características de revolta e não de ruptura com a metrópole tiveram grande destaque nessa época. Foram as revoltas no Paraguai, no Peru e em Nova Granada. O Paraguai. Houve uma independência momentânea de 4 anos. Olha aí, independência de 4 anos em relação ao vice-reinado de Lima, no ano de 1721. E não em relação à Espanha. Então houve uma ruptura de 4 anos em relação ao vice-reinado de Lima. Lembrando que a forma administrativa que foi colocada imposta na América do Sul e parte da América Central pelos espanhóis chamava-se de vice-reinados. E ali tinha os representantes o representante da coroa espanhola sendo indicado para ser o vice-rei aqui na América. O objetivo era combater a proteção dada pelos jesuítas aos nativos que contavam com o apoio do governador na causa indígena. Ponto. Para a elite crioula, quem são os crioulos, professor? Interrogação. Isso. São aqueles descendentes de espanhóis que nasceram aqui na América. Filhos de espanhóis nascidos na América. Essa proteção, para a elite crioula, essa proteção atrapalhava o uso de mão de obra indígena nas plantações. Então, os jesuítas protegiam os indígenas. E a elite não via com bons olhos essa proteção. Por quê? Porque iria isso, muito bem, iria tirar exatamente a mão de obra indígena dos campos, das plantações. Entenderam aí? Vamos prosseguir. O Paraguai montou uma junta governamental com características republicanas e iluministas e se libertou da dominação do vice-reino de Lima. Não durou muito e em 1735 a Espanha interviu e devolveu o controle ao vice-reinado. Então, não houve muito tempo. A Espanha interviu e conseguiu colocar o Paraguai novamente ligado ao vice-reinado de Lima. Tá bom? Aqui, ainda na página 198, o que é que o livro traz para a gente? O livro traz essa imagem, essa figura aqui, não é, de índios trabalhando nas plantações, não é? A mão de obra indígena sendo utilizada nas plantações. E aqui tem uma legenda embaixo dessa imagem. Baseado nos ideais iluministas de igualdade, olha aí, e qual é, aliás, o lema ali dos iluministas? É baseado no mesmo lema da Revolução Francesa. Isso, igualdade, fraternidade e liberdade. A junta governamental do Paraguai tentou se libertar do vice-reino de Lima, que tratava os indígenas como semi-escravos. Não é? O vice-reinado de Lima tratava os indígenas como semi-escravos. Pois bem, prosseguindo, saímos da página 198, indo para a página 199. O que é que se apresenta para a gente? Vamos observar aqui. Peru. Vamos conhecer como foi essa revolta no Peru. Agora,
pouco. Vimos que no Paraguai o movimento durou 4 anos até a Espanha intervir. Vamos ver aqui como se deu. No Peru, 199. Essa é a página, 199. O movimento também se voltou contra a coroa espanhola, mais diretamente contra o vice-reinado de Lima, também se voltando contra o vice-reinado de Lima, em 1780. Tupac Amaru II foi o líder dessa revolta, que criticava as péssimas condições de trabalho, como as jornadas de 16 horas, inclusive para crianças. O tratamento dado aos indígenas foi bastante contestado. Trabalhavam compulsoriamente e só recebiam alimentação para sua sobrevivência. A revolta acabou por conta das tropas espanholas. Mais uma vez, as tropas espanholas interviram e acabaram com este movimento revoltoso. Indo agora para uma outra região, não é? Chamada Nova Granada, que depois vai se chamar Colômbia. Vamos conhecer? Vamos lá. Em 1780, ocorreu uma revolta contra a forma de governar em Nova Granada. A coroa espanhola criou 2 impostos pesados e cobrados à elite crioula. A alcabala era um imposto cobrado sobre as vendas dos produtos dos crioulos. O outro tributo era cobrado uma vez ao ano e teria de ser pago com parte da produção anual, cerca de 10%. E aí a elite se revoltou e mais de 30.000 pessoas exigiram o fim desses impostos. Derrotaram o vice-rei e montaram uma junta governativa com características republicanas. Também receberam apoio de outras nações, como a Inglaterra, que queria e defendia o livre comércio com Nova Granada. Depois de algum tempo, o movimento foi derrotado e a Espanha recuperou o controle dessa região. Não é? O movimento também foi derrotado e a Espanha conseguiu ter de volta o domínio dessa região. Vamos observar a partir de agora que esse sentimento, que essas sementes foram jogadas e vão ter consequências muito sérias, muito fortes. As sementes vão jogadas e aquela plantinha, aquele sentimento contra a metrópole, esse sentimento vai se consolidar, esse sentimento vai crescer. Observamos aqui, vamos observar. Ficava claro que esses movimentos do século XVIII mostravam o sentimento de oposição crítica que os crioulos tinham em relação à coroa espanhola. Isso se devia a 2 situações de forma específica. O primeiro, dessa revolta, desse sentimento de oposição crítica, evidentemente que vai ser contra os pesados impostos que as colônias teriam que pagar à metrópole espanhola. E isso vai ser um motivo de oposição e que essas revoltas vão crescer, vão desaguar na independência. Então é preciso você ter muito bem isso na sua mente, muito bem claro isso na sua mente aí. Preste atenção no serviço, viu? Preste atenção. Pois bem, a primeira situação falou aqui em relação aos impostos cobrados pela coroa. E a vontade
de realizar seu comércio econômico com qualquer nação sem a intervenção da Espanha. Portanto, as revoltas das colônias espanholas do século XVIII não tinham interesse de romper com a metrópole. Não. Mas sim de reformar a economia e a política, atendendo aos ideais iluministas característicos na Europa. Mas, sem dúvida, esses movimentos foram decisivos para que, no início do século XIX, a independência ocorresse na América Latina. Então, o embrião, essas sementes que foram jogadas vão começar a germinar, vão começar a crescer e até ocorrer a independência. Percebam que esses países da América Latina, esses países da América do Sul, os nossos vizinhos, territorialmente falando, conquistam a independência antes do Brasil. O Brasil conquista a sua independência em 1822. E essas nações, nossos vizinhos da América do Sul, vai ter a sua independência por volta de 1805, 1810, 1815, 1820. A nossa independência foi em 1822. Tá bom aí? Pronto, muito bem. Vai longe, viu? Valão, você vai longe. Ainda na página 199, temos um subtítulo que fala da independência de forma mais específica. E, além disso, aparece um líder aqui da independência da América Espanhola. O nome dele é José Gabriel Condorcanqui Nogueira, também conhecido como Tupac Amaru II, indígena, foi responsável pela maior rebelião anticolonial da América no século XVIII. Não é isso? Pronto, vamos para o subtítulo aqui. Diz assim: o processo de independência da América Espanhola estava em andamento, e todas as transformações que aconteciam na Europa influenciavam diretamente a elite crioula em busca da ruptura política. Sem dúvida, o fator determinante foi muito bem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Por quê, professor? Porque a Revolução Francesa quebrou vários paradigmas e outras nações também absorveram seus ideais, e todo aquele que tinha uma contestação, aquele ou aquela ou grupos que tinham contestação em cima do regime monárquico, no regime de exploração, vai ser simpatizante e querer que a revolução aconteça em seu país. Não da mesma maneira, mas de acordo com aquela situação daquele país. Não é isso? Muito bem. Prosseguindo aí. As ideias de liberdade e um governo republicano com poderes partilhados, geralmente divididos em poder executivo, legislativo e judiciário, tomavam conta das vontades latinas. As monarquias absolutas e o despotismo esclarecido estavam enfraquecidos, e o modelo de que as ideias revolucionárias ganhassem força na Europa e no mundo levava seus governantes a buscarem medidas que evitassem esse problema. Então, as ideias iluministas
foram bastante debatidas, principalmente nas universidades. Olha aí, as universidades, que era o centro irradiador das discussões, não é? Era o berço de discussão, e o iluminismo ali, evidentemente, vai encontrar corpo, vai encontrar robustez, vai ganhar força dentro das universidades. O movimento que queria romper com o antigo regime, romper com a monarquia, romper com a igreja, iria, de forma muito rápida, ganhar simpatizantes dentro das universidades. Não é verdade? Saindo agora da página 199, que possibilitou aos crioulos conhecerem bem essas noções e aplicá-las de acordo com seus interesses. Estou na página 200. No período napoleônico, dois aspectos podem ser considerados decisivos para a independência da América Espanhola. Vamos lá, atenção aí. Isso, muito bem, preste atenção aqui no serviço. Podem ser considerados decisivos para a independência da América Espanhola: a movimentação de Bonaparte, conquistando nações e derrubando seus regimes políticos, ameaçava os interesses dos crioulos da América. Pois bem, um caso bastante conhecido foi a derrubada da família Bourbon do trono espanhol, em 1808, no qual Napoleão colocou seu irmão José Bonaparte. Isso desagradou os crioulos, que queriam mais liberdade econômica e o controle político na mão de imperadores não iria resolver seus problemas. Outra situação decisiva foi que, com a derrubada de Bourbon, o governo espanhol perdeu o controle, possibilitando que os crioulos aproveitassem essa instabilidade e decretassem e encaminhassem sua independência. Olha, uma situação que você sabe muito bem da existência de Napoleão. Inclusive, teve interferência com o nosso país quando tropas de Napoleão invadiram Portugal e, em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil. Se aproveitando dessa instabilidade que acontecia no trono espanhol, as colônias da América irão decretar a sua independência. Deu para entender? Então, os espanhóis estavam preocupados com a derrubada do trono e a chegada de José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, ao poder, em retomar o trono espanhol, voltar ao poder. E deixaram, entre aspas, as colônias da América mais à vontade e estavam ali quase que prontas para a independência, encaminhando ali o processo de emancipação das colônias aqui da América do Sul, da América Central e do Norte com relação ao México. Tá bom? No nosso livro, ainda na página 200, nós temos essa imagem e temos a seguinte legenda. Diz assim: cabildos, locais de reuniões dos crioulos, foram importantes para debater sobre a independência, como no caso da Argentina, em maio de 1810. Aí tem um texto que diz assim, ó:
Nesse contexto internacional, surgiram da própria elite crioula lideranças políticas decisivas para a libertação da América, em especial Simón Bolívar, José de San Martín, Antônio José de Sucre. O movimento de ruptura partiu dos centros urbanos, tendo apoio direto das zonas rurais. Além disso, várias regiões se emanciparam ao mesmo tempo nas duas primeiras décadas do século XIX. Abaixo segue um resumo das principais independências da América Latina. Aí aqui tem, não é? Venezuela conquistou sua independência em 1810, abril de 1810, aí ó. 12 anos antes do Brasil. Mas só seria confirmada em junho de 21. Nova Granada, em julho de 1810, na revolta de Santa Fé de Bogotá, Simón Bolívar libertou Nova Granada e fundou a Gran Colômbia, que mais tarde virou a Colômbia. México, diz assim sobre o México: a expansão mexicana teve seu primeiro movimento com a liderança de Miguel Hidalgo e José María Morelos, saindo agora da página 200, indo para a página 201. Logo derrotados pela coroa espanhola, era um movimento indigenista e anti-espanhol. Em 1821, as tropas de Agustín de Iturbide e os guerrilheiros mexicanos derrubaram o vice-rei. Iturbide defendia o chamado Plano Iguala, que agregava, que juntava e atendia a política e economia satisfatória tanto para conservadores quanto para liberais. No Tratado de Córdoba, que consistia no reconhecimento de independência do México pela coroa espanhola, Iturbide incluiu um artigo que já tinha origem crioula, para se tornar imperador do México. Não é? Se tornar imperador do México. No Equador, vamos observar aqui, tornou-se independente em 1810, também sob a liderança de Simón Bolívar. Na Argentina, conquistou sua liberdade através da Liga Federal ou Liga dos Povos Livres, aliança com o Uruguai para evitar ataques de outros povos, como o Brasil, por exemplo. A independência da Argentina foi em 9 de julho de 1816. A independência da América Espanhola, preste atenção aí agora, vamos lá, trouxe para a discussão o fim de estruturas políticas e administrativas características da Europa. Tanto as monarquias absolutas quanto o sistema colonial foram derrubados e a América partiu para o liberalismo econômico e a América partiu também para a república, tá bom? Na próxima aula nós iremos tratar da independência do Haiti. Vamos conhecer como se deu essa independência e a participação dos negros nela, tá bom?
vamos entender dessa maneira. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Na verdade, se cuidem. Tchau e até a próxima aula. Tchau, oitavo ano. Até mais.